Se você até hoje achou que era só um milagre que dava para resolver sua vida financeira, que tinha que vir uma entidade do céu para resolver sua vida, eu tô aqui para dizer que isso não precisa ser assim, que existe sim um caminho para que você possa se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, mesmo que hoje você deva muito, mesmo que você ganhe pouco, mesmo que seu caso seja muito complicado, mesmo que você deva o banco que você recebe o seu salário, mesmo que você já tenha tentado negociar e não tenha conseguido, mesmo até que você esteja desacreditado que existe uma vida melhor do que a vida que você está vivendo hoje. E é sobre isso que eu vou falar hoje com você. Para quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas. Hoje eu vou falar qual que é o milagre que resolve todo o problema financeiro. Vamos juntos começar essa nossa live de hoje? Então, bora! Vamos lá! Eu gosto sempre de falar para as pessoas sobre milagre, né? Porque isso é uma das coisas que eu mais recebo aqui. Dage, só um milagre para resolver o meu problema financeiro. Dage, na boa, acho você legal pra caramba, mas você não conhece meu caso. Meu caso é diferente, eu vivo uma situação diferente, minha vida é assim, 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 assado, e eu acho que é impossível para mim, que é impossível eu me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu queria primeiro trazer aqui para vocês um exemplo prático, cara, para você entender o que é esse milagre para resolver qualquer problema financeiro. Só que antes de eu falar do problema financeiro, eu quero falar de uma coisa mais simples, tá? Vamos lá. Era uma vez Joana. Joana começou a sentir uma dor aqui, ó, embaixo do seio. Joana começou a sentir essa dor. E aí a dor não passava. Joana tomava Dorflex, Joana tomava uns chás, Joana não passava. Joana foi para um hospital de tanta dor. Chegando lá, o doutor apalpou Joana e falou assim, Joana, não tô vendo nada, vamos olhar por dentro? Joana foi lá, fez um exame, Joana estava com um problema aqui nesse órgão, né? Não vou nem dizer um órgão, vou colocar aqui, Joana estava com um problema nesse órgão aqui, no intestino, vamos assim dizer. Foi constatado naquele exame que Joana estava com um problema. Depois, Joana começou um tratamento para aquele problema, né? O médico explicou para ela como é que seria, que ela ia passar por algumas sessões, que ela ia ter alguns desconfortos, mas que o prognóstico, ou seja, a expectativa é de que em um mês aquele problema estivesse resolvido. Joana, quando olhou para as possibilidades, ela falou assim, eu acho que é só um milagre para resolver esse problema, porque realmente eu acho que eu não vou conseguir passar por esse processo. Joana passou pelo processo. Joana tinha, sim, o risco de não conseguir superar essa doença e até vir a falecer. E aí, Joana tinha duas opções, começar o tratamento ou não começar o tratamento. Joana começou o tratamento. Joana se livrou do problema de saúde que ela estava. Dage, que bonitinha essa história que você contou. Que isso se adapta na minha vida? Joana tinha uma dor. Joana decidiu parar de viver com a dor, parar de tomar Dorflex para dor, porque chegou um ponto que o Dorflex não serviu mais. Joana foi atrás de clareza. O que está acontecendo comigo? Eu não quero mais viver com essa dor. Joana procurou um profissional, né? Joana foi ao médico. E Joana entendeu que ela estava com uma doença. E aí Joana se preparou para um tratamento. Joana se preparou, que ela ia passar por algumas sessões, que ia doer, que ia ter incômodo, que ela ia pegar licença no hospital. Joana passou pelo tratamento. Joana se livrou do problema de saúde. Dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou te explicar que, assim como um problema de saúde, um problema financeiro passa por 3 etapas: clareza, preparação e negociação, tal qual um problema de saúde. Tal qual um problema de saúde. Só que como problema financeiro não dói no corpo, você não sente uma dor no rim, porque seu cartão de crédito você não tem dinheiro para pagar ele. Você não sente uma dor na bexiga, porque você fez mais um empréstimo na tentativa de se livrar das dívidas. Você não sente uma dor no coração quando você vai lá negociar com o gerente e o gerente triplica a sua dívida com uma negociação que é boa só para o banco. Você não fica com a coluna travada quando você vai lá no mercado, vê seu filho pedindo para comprar uma bolacha e você tem que dizer para ele, não dá, filho, mamãe não tem dinheiro. Você não sente dor física. Quem sofre com um problema financeiro é você. E é com você que eu quero falar. Por quê? Diferente da dor física e do médico,
somos, né? Vamos colocar aí em números, né? Não somos porque eu não estou mais nesse número, porque eu decidi sair um dia. E eu falo disso porque se eu achava que era um milagre conseguir sair, se os meus alunos achavam que era um milagre conseguir sair, você também pode. No Brasil, hoje, nós temos 60 milhões de brasileiros endividados. E eu tenho total certeza, depois de 5 anos fazendo isso todo santo dia sem parar, não teve um dia que eu não falei de problema financeiro na minha vida desde que eu saí das dívidas. Eu saí das dívidas num dia, no outro dia eu fiz um post no Facebook falando de problema financeiro e desde então eu sigo aqui. É que esses 60 milhões de brasileiros estão tomando Dorflex e talvez ainda não chegou na dor suficiente para começar a agir. O emocional está um lixo, a pessoa já se acha fracassada, a pessoa acha que aquilo que ela está vivendo é normal, que é assim mesmo, que não tem outro jeito, e aí a pessoa fica com a dor. E aí, quando ela está tão maltratada já, ela chega ao próximo passo, que é, não dá para resolver, é impossível, e ela desiste. E aí tem ainda um agravante. O sistema financeiro é todo desenhado para que você continue acreditando que não tem jeito, que é só um milagre para se livrar das dívidas. Então, nesse primeiro tópico, eu queria só trazer um ponto para você. O que é isso que a Haddad fala? Qual que é esse milagre que a Haddad faz, né? Porque não é milagre. É assim como um problema de saúde começa com um sintoma, que é não ter dinheiro para pagar o cartão, seu dinheiro não dá para nada, problema no casamento, dificuldade, nunca poder pedir uma pizza, não poder comprar nada se não for parcelado em 12 vezes no cartão, igual a Edjane, não poder trocar uma geladeira, viver com aquela geladeira suando dentro de casa que a porta não fecha porque não tinha condição de comprar. E é você continuar convivendo com esse dor, com esse sintoma, com esse problema, tomando Dorflex, e principalmente falando, não tem jeito. Então, é clareza, preparação e negociação. São 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí, quando eu começo a falar dos 3 pilares, a Figueiredo 6300 logo me faz uma pergunta, como é que eu faço isso? E eu entendo você. Só que o que acontece, Figueiredo 6300? Então, elas acham que é impossível, que não é para elas, que não vai funcionar para o caso delas. Então, eu estou te dando algumas evidências aqui, falando para você que a Edjane, ela achava que não tinha como, que ela era incapaz. E se não fosse ela ter vindo numa live como essa, que eu falo dos 3 pilares, talvez ela ainda estivesse com a geladeira dela, pingando água, com o casamento, à beira de uma crise no casamento, até mesmo com uma possível separação, se sentindo uma incompetente, porque mal conseguia proporcionar alguma coisa para a filha, além do arroz e feijão de todo dia. Então, a grande questão aqui é que quando nós começamos a lidar com um problema financeiro, precisa estar algo claro. As pessoas chamam de milagre porque elas nem sabem que elas não sabem sobre aquele assunto. E eu vou te explicar aqui agora. O que eu quero dizer? Vou trazer para o universo da saúde de novo, tá? Por exemplo, a pessoa está se sentindo cansada. Ela dorme cansada, não dorme à noite e acorda cansada. Quem aí já acordou cansado, que sentiu que não descansou à noite? Muitas vezes as pessoas acordam cansadas e elas não sabem o que pode estar gerando aquele cansaço infinito, aquela sensação de cansaço infinito. Aí elas falam, eu estou trabalhando muito, o meu trabalho está estressante, eu estou perdendo o sono por causa das dívidas. E tudo isso realmente pode estar ocasionando isso. Só que as pessoas nem sabem que elas não sabem que, às vezes, apesar de todos os problemas, sabe? Apesar de todos os problemas, às vezes a pessoa pode dormir melhor. Que ela pode fazer uma coisinha ali que vai fazer com que ela produza mais uma determinada substância dentro do corpo dela, para ela dormir melhor e acordar descansada. É uma coisinha que ela nem sabe que ela não sabe. Ela acha que ela tem que resolver uma coisa grande, mas às vezes só de tomar um negocinho ali, e pode ser até natural, ela vai dormir melhor naquele dia. E aí ela vai poder olhar qual que é o problema. Mas as pessoas nem sabem que não sabem. Elas nem sabem que não sabem. Elas nem sabem que para ter uma boa noite de sono, existe uma série de coisas que precisam acontecer no nosso corpo quimicamente para ter uma boa noite de sono. Se eu nem sei que eu não sei, eu não acho que tem solução. Então, quando eu falo que as pessoas confundem milagre com coisas que elas nem sabem que elas não sabem, é porque hoje no nosso país, eu até ontem estava meio indignada, fiz uma postagem porque eu estava meio indignada,
porque é nítido, tá, turma? É nítido, vocês não vão me ver aqui falando mal de banco, falando mal do governo, falando mal do presidente e falando mal do judiciário. Porque se eu entrar nessa vala comum de ficar metendo pau em banco, metendo pau nas leis, metendo pau no caralho a quatro, eu não vou ajudar vocês. Por quê? É um fato, tá? É um fato. É um fato. Se eu olhar para o sistema financeiro, que eu trabalhei lá durante 8 anos, vocês vão conhecer um pouco a minha história, se eu olhar para o judiciário, se eu olhar para o próprio presidente da República, seja ele o atual ou o próximo, ou o que era há 10 anos atrás, é nítido que o sistema financeiro não vai desenvolver um método, uma fórmula, um jeito para você pagar menos juro para o banco. Não vai. E a galera tá esperando que vai. A galera tá esperando que e a galera espera tanto que quando vem eles se indignam. Mandaram o presidente fazer um decreto para estabelecer o mínimo existencial, ele fez. Ele falou, é 300 pila. E vocês que lutem. E eu não vou falar aqui do nosso presidente, eu falo que eu nem falo disso. Porque eu não acho que é a pessoa que está lá. Eu falo sempre, o presidente não tem muito poder sobre muitas coisas, não. Não é sobre isso. Mas desde há 10 anos atrás não existia Bolsonaro, não existia Lula, não existia, há 12 anos atrás não existia, e era do mesmo jeito, eu trabalhava lá. Eu participei da regulamentação do parcelamento automático de fatura. Resolução do Banco Central, que foi criada para autorizar os bancos a fazerem parcelamento automático de fatura. Tá lá, é a resolução do rotativo do cartão. Eu vi isso acontecer com os meus olhos. Eu vi derrubar a resolução. Eu vi resolução que resolvia o problema do consumidor ir embora. 12 anos, a gente está em 2022, já faz 14 anos que eu faço parte desse sistema. Nunca vi. Aí a galera acha que vai vir do céu um milagre para resolver seu problema. Não vai mesmo. Sempre foi assim. Não vai mudar. Esse é o capitalismo do jeito que é, da forma que é. Os bancos hoje fazem parte muito grande do sistema financeiro, do sistema do comércio, do sistema da indústria. Não vai mudar. E toda vez que acontece alguma coisa para proteger o consumidor, eles dão um jeito de fazer uma pressão e morrer. Eu não vou falar disso aqui, já falei que eu não vou ficar me estendendo sobre esse assunto, mas basicamente, se o decreto que saiu ontem continuar ativo, a lei do superendividamento praticamente morreu. 5 anos para aprovar a lei. Eu acho que o decreto vai ser derrubado, mas independente, sempre foi assim. Sabe aquela música? É uma ciumeira atrás da outra. É uma palhaçada atrás da outra. Uma atrás da outra. Não muda. É assim desde que eu comecei a trabalhar com isso, é assim desde que eu trabalhava no banco. Agora, Dage, então por que você diz que é possível? Porque tem outro jeito, sem você depender do sistema, que é você assumir a rédea da tua vida financeira, negociar todas as suas dívidas através de clareza, preparação e negociação. Vai doer, igual eu falei no tratamento. Não é confortável fazer quimioterapia e radioterapia. Não é confortável ficar numa UTI de hospital com aquela benção fazendo pi, pi no seu ouvido. Mas as pessoas saem. Por que ninguém recusa? Não quero ir para UTI, não quero, vou me recusar a ir para UTI. E quando você está com dívida, você fica aí achando que é um milagre. A única forma de resolver qualquer problema financeiro é passando por essas 3 etapas. Clareza da sua situação, se preparar para usar ao máximo as leis e regras que já existem, porque é uma bagunça, mas já existem leis e regras que regem o sistema financeiro para depois ir para o pilar negociação. Foi assim que a Kelly, que está aí, uma querida, minha aluna da turma 17, se livrou de uma dívida que ela, se ela deixasse do jeito que está, ia pagar 200 e poucos mil, já me deu entrevista, fechou a negociação por 100 e pouquinhos mil. Nossa, Dage, ela reduziu 100 mil da dívida. Reduziu e ela está no caminho. Está no caminho, o dinheiro está sobrando, teve como viajar com a família, está em paz. Porque em algum momento ela olhou para aquela lapa daquele problema de 200 mil reais e falou, pô, peraí, deixa eu entender quanto é que eu peguei emprestado. Deixa eu entender quanto que eu já paguei. Opa, peraí, eu não tô devendo 200, eu tô devendo 100. 100 eu tô devendo. Bora negociar? Bora, negociado, tá lá, resolvido, tá pagando. Sem fazer nada errado, sem precisar entrar com processo, de forma totalmente honesta e segura. Esse que é o milagre para resolver todo e qualquer problema financeiro. Você sair de uma posição, literalmente, você sair de uma posição
de pobre coitado da própria vida e assumir a posição de guerreiro. Eu vou resolver essa parada e vou fazer até dar certo. Mesmo que a lei do superendividamento foi pro saco, mesmo que o presidente fez um decreto, mesmo que o Itaú diz que não está tendo essa opção, mesmo que a vida dos meus alunos não é fácil, ela é possível, porque eles conseguem ter um caminho para eles seguirem. Ah lá, ó, 11 dias. A Kelly negociou a dívida dela em 11 dias. Eu falo 30, né, Kelly? Mas foi 11. E a Kelly participou. Kelly, você participou de aquecimento, não participou? Essa live aqui, ó. Agora vamos lá, vamos seguir. Cara, o que precisa estar claro para você a partir de agora? Você é adulto, tá? Então, eu falo sempre para vocês assim, ó. Eu falo com adulto aqui. Vocês não vão me ver falando para vocês assim, você tem que ter fé. Não, eu tô falando com a gente adulta. Gente adulta entende o seguinte, a lei diz que eu não posso beber e dirigir. Se eu bebo e vou dirigir, eu tô lidando com a consequência de bater o carro ou com a consequência de parar numa blitz e perder carteira. Se eu decido beber e dirigir, eu tô ciente das consequências. Parada é a seguinte, se você caiu num anúncio meu, se envolveu com algum conteúdo meu, e você já entendeu que você tá com um problema financeiro e que você precisa resolver, a parada aqui é direta e reta. Você tem 2 caminhos diante da tua frente. Não fazer nada e continuar deixando a sua vida do jeito que tá. E aí você precisa projetar assim, ó, como é que a minha vida vai estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, se eu continuar achando que é um milagre. Quem é que mais vai sofrer se você continuar sem fazer nada? Quais são os custos emocionais de continuar sem fazer nada? E aí há uma pergunta que tem que estar claro para vocês. Se eu não fizer nada, o que vai acontecer com a minha vida daqui a um tempo? Porque eu imagino que você não se endividou de ontem para hoje. Imagino que essa situação já se arrasta aí há algum tempo. Pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que decide começar o caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar é ela falar assim, não serviu de nada, mas pelo menos eu tentei. E isso é impossível. Eu falo uma coisa para vocês. É impossível você decidir trilhar um caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses e sua vida não mudar em nada. É impossível. E para os meus alunos, tal qual aconteceu com a Kelly, que está aqui ao vivo, costuma dar resultado, menino. Principalmente em 30 dias, em 6 semanas. E como a Marta, que eu vou entrevistar daqui um dia, 9 meses, todas as dívidas resolvidas. Todas. Então, assim, é típico, é comum? Todo mundo consegue? Nunca falei isso. É simples, tem um método, é possível. E tô numa vibe meio faca na caveira ultimamente para falar para vocês que eu não tô procurando todo mundo, não. Eu tô procurando quem quer mudar de vida. Quem quer conhecer esse planeta, que eu chamo de planeta mais dinheiro zero dívida, onde o dinheiro sobra todos os meses, onde você dorme à noite, onde você negocia suas dívidas até se livrar de todas elas por um valor justo. Agora, vamos avançar um pouquinho mais, para você entender um pouquinho mais. Eu tenho, dentro do meu método, muitos casos, né? Então, você conhece só seu caso. Por isso que você acha que é só um milagre para resolver sua vida. Porque você conhece só seu caso, e eu te entendo pra caramba. Quando eu tinha dívida, eu olhava e falava, vá. Se alguém me falasse lá em 2014 que eu ia conseguir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu ia falar, duvido, bonitona, prova pra mim. Eu vou te provar, eu quero te contar as historinhas aqui. Eu tava ontem falando com os meus alunos, né, e pra mim é muito nítido isso. Eu tenho um aluno que tá marcando muito, assim, acho que o nosso método, né, que ele fez tanta coisa errada na vida dele, ele fez tanta decisão errada, que assim, o caso dele destoou como um dos casos mais complicados dentro do meu método, nem é por causa do valor da dívida, mas é pela sequência de erros que aconteceu na vida dele. E por ele ter caído num golpe de uma empresa grande e tal. E aí eu falo sempre para ele, né, eu tava falando com ele ontem, falando assim, a gente não sabe exatamente por que você tá vivendo isso, né? Por que isso aconteceu? Por que você caiu nesse problema? Mas ontem mesmo, né, o caso dele estava ajudando um outro aluno. E aí eu falando para ele assim, cara, tudo tem uma razão de ser e seu caso é muito complicado. Seu caso é muito complicado.
Mas, daqui 2, 3 anos, muito provavelmente, quando tudo tiver resolvido, porque o caso dele é muito complicado, ele caiu num golpe, como eu falei, e a questão do golpe está aí num outro nível, né? Porque golpe é crime, é outras coisas, mas a dívida está no colo dele, né? A dívida é devida, apesar do golpe. E aí eu falo para ele assim, que apesar do seu caso ser muito complicado, você decidiu fazer diferente. Você decidiu começar, mesmo o seu caso sendo muito complicado. O que seria da vida dele se ele ficasse falando que o caso dele não tinha solução, que era só um milagre? Que era a fala dele, tá? Quando ele entrou no meu método lá atrás, ele falava para mim, não, acho que esse negócio aí que você ensina não é para mim não, porque meu caso é muito complicado. Meu caso é diferente, eu caí num golpe, não. Eu falei, seu caso não é diferente não, meu amigo. Seu caso só é um pouco mais complicado que o dos outros. É mais complicado mesmo. Vai demorar mais pra você ter resultado, viu? Tava falando pra isso pra ele ontem. Eu falei assim, é fogo, né? Você tá aqui, seu caso é mais complicado, vai demorar um tempo maior, mas aí ontem a gente tava bolando uma estratégia, né? Conversando ali entre os alunos, e aí ele falou assim, não, mas agora eu já tô mais assim, não, eu tô vendo que acho que vai dar. Mas é isso, ele literalmente decidiu trilhar o caminho. E da mesma forma, ontem eu atendi uma outra aluna que a negociação não foi fechada. Então, eu só conto para vocês quando a negociação já foi fechada. Tem isso, tem o caso do Rodrigo ainda, né? Mas hoje eu não vou falar do Rodrigo. Eu até ia trazer o caso do Rodrigo aqui, mas é um caso também que me chamou muita atenção ontem. Mas eu vou falar da Bia, que aconteceu ontem. Você estava lá, né, Célia, no caso da Bia. Cara, a Bia é uma aluna minha que participou de uma live dessa aqui e participou da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida e começou a resolver as dívidas dela. Caraca, a Bia pagava R$ 1.400 de cheque especial todo mês. Todo mês. Bia devia mais de R$ 230 mil para o Itaú. R$ 230 mil. Se tudo der certo, vai fechar a negociação parcelada, 2.100 por mês, por 100 mil a negociação. Uma dívida de 230 mil que ela ia, se deixasse do jeito que está, ela estava pagando mais de R$ 5.400 por mês de juro para banco, entre parcela e cheque especial. E ela conseguiu. Vai conseguir, não está fechada ainda, então eu só canto vitória na hora. Mas, cara, o caso da Bia parecia só um milagre para resolver. Ela devia o salário dela só de cheque especial, imagina o resto das dívidas. E ela ficava rolando dívida. E detalhe, com tudo em dia. Não estava nada atrasado, não. Tudo em dia. E aí, quando eu falo dos meus alunos, é com o único objetivo de dizer para vocês, em algum momento, essas pessoas comuns, que eu falo o nome delas aqui, que eu falo para vocês que conseguem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, em algum momento, elas duvidaram que era para elas. O Márcio achou que o caso dele era impossível. Então, se você acha que seu caso é impossível, eu te entendo. Mas impossível é continuar do jeito que tá. Isso sim é impossível. Então, é você olhar para a tua vida e falar, velho, tem uma oportunidade na minha frente. Então, assim, é literalmente você entender isso. Tem mais. Talvez você ache que você nunca vai conseguir, porque você não acredita em você. Porque você é uma pessoa que começa as coisas e para, porque você reclama, porque você não tem apoio, porque você trabalha muito e você não tem tempo para nada. Porque seu marido só te critica, seu marido não faz nada para te ajudar. Porque sua família é sanguessuga, só quer dinheiro, acha que você é rico. E tantas coisas que pode acontecer que fala assim, eu não vou conseguir. E aí é quando eu falo para as pessoas, com relação a te dizer que talvez você ache que você não é capaz, você não vai conseguir, eu só tenho uma coisa para te falar. Quando eu estava com dívida, eu me achava uma merda. Eu tive que dar um voto de confiança para mim. Em algum momento dessa jornada, dessa coisa chamada vida, você vai ter que acreditar em você pelo menos uma vez e dar um voto de confiança para você. Uma coisa que acontece muito com os meus alunos é eles desacreditarem deles, né? E aí eu falo assim, ainda bem que vocês estão aqui, porque quando vocês não acreditam, eu tô aqui para dizer que vocês podem, mas vai acontecer muitas vezes durante esse caminho de se livrar das dívidas, de você não acreditar em você. Então eu não tenho uma fórmula mágica para dizer para você aumentar a tua confiança em você mesmo, de que você também pode, você também consegue, mas a questão é que a vida vai acontecer. Você fazendo alguma coisa ou não fazendo. Então chega um momento que você vai ter que dar um voto de confiança para você. Então, esse milagre que resolve todo e qualquer problema financeiro é um milagre de clareza, preparação e negociação. Como é que eu vou te falar uma técnica de negociação, sendo que você acha que é um milagre? Então, a clareza é falar, opa, peraí, se a Bia está conseguindo, se a Ká está conseguindo, se a Kelly está conseguindo, se é possível para tanta gente,
eu também posso. Tá aí, ó, a Sony falando, o meu caso não tem jeito, minha dívida não é banco. E dói meu coração, sabe, ver esses comentários? Do tipo assim, pô, Sony, então, cara, é isso. Então, você morreu? Sua vida acabou? Você não vai nem tentar? Sony, independente de quem você está devendo, né? Como eu te falei, meu aluno está devendo 500 pau de um dinheiro que ele perdeu. Nem gastou. Golpe foi o nome disso. E ele decidiu tentar. E aí, você vai desistir? Eu sinto muito se você desistir, mas eu tô aqui para te dizer, não importa se você deve para parente, não importa se você deve para condomínio, não importa se você deve para banco, não importa se você deve para agiota, você tem 2 caminhos, Sônia. Desiste, cancela a sua vida, fica vivendo aí, respirando por aparelho na vida, ou, cara, participa da Semana Magia Zero Dívida. Eu não tenho muito mais para te falar, só que eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava no teu lugar, eu olhava para mim e falava assim, e eu tomo muito cuidado para falar isso aqui. Eu queria morrer, né? Eu posso te falar, eu queria morrer, no caso. Eu queria morrer. Eu só não tinha coragem, porque eu falava assim, cara, eu não quero que a minha sobrinha olhe para trás e fale, eu tinha uma tia, mas ela se matou. E isso foi uma coisa que me segurou, assim, de fazer uma besteira. E eu não gosto de falar muito disso aqui, porque cada um sabe da tua dor, não vou ficar falando aqui dessas coisas, mas eu decidi lutar. E eu acho que eu decido isso todo dia. E a morte, pensar na morte, faz a gente olhar para nossa vida e pensar assim, cara, isso aqui a gente sabe que vai acabar, essa vida aqui vai acabar. O que eu realmente quero para minha vida? O que eu quero deixar? Qual é a história que eu gostaria de chegar lá pro cara lá de cima e contar para ele, minha vida foi massa, eu errei pra caralho, mas eu aprendi. Então, assim, independente de religião, qualquer coisa tal, vocês muitas vezes nem começam por causa disso aí que a Sônia acabou de falar. Eu entendo ela. Ela fala assim, não, mas no meu caso não tem jeito. E é por isso que eu tô fazendo essa live, Sônia. É por você. E eu queria que você soubesse que você não tá sozinha. Que todo mundo, de alguma forma que tá aqui, acha que é só um milagre. É por isso que eu tô fazendo essa live. Sinta-se abraçada. Eu não vou bater nas suas costas porque eu sou braba, me chamam de braba. Mas, poxa, você vai desistir só porque seu caso é diferente? Toda dívida tem solução. Só muda uma técnica para outra. Você não vai usar uma técnica 6 de negociação com uma dívida que não é banco. Não vai funcionar. Porque a técnica 6 é para dívida bancária. Mas tem outras que é para outras dívidas. Até dá para usar 6 para não é que não é banco? Dá, mas é estratégia. Clareza, preparação e negociação. Eu estou devendo 80 mil. Pô, clareza, estou devendo 80 mil, eu quero pagar. Cara, como é que eu posso pagar? Eu consigo pagar em tantas vezes de tanto. Pô, mas eles não aceitam. Aí você se prepara para uma negociação. Quais são as leis? Quais são as regras? Quais são os itens que me preparam legalmente para ir para essa negociação? Ah, não tem lei. É uma dívida com amigo, com parente. Beleza. Então, vamos pensar em uma técnica de negociação que eu consiga organizar minha vida para conseguir esses 80 mil. Mas está dizendo que eu vou ter que pagar os 80 mil à vista? Cara, eu não conheço tua dívida, eu não posso te dar uma estratégia para tua dívida aqui numa live, porque eu não conheço tua dívida. Mas toda dívida tem solução. Se precisar arrumar 80 mil reais, porque é uma dívida com a agiota e ele está dizendo que vai te matar amanhã se você não pagar, menina, você dá um jeito de arrumar, viu? Eu te garanto que se tiver alguém te ameaçando de morte, você arruma os 80 mil. Porque é isso. É literalmente isso. É falar assim, cara, não tem nada que não tenha solução. Só não tem solução para a morte, é por isso que eu falo, cara, se você tá vivo e tem dívida e tá vivo, tem solução. Agora vamos seguir um pouco mais adiante. Então, a Angélica tá perguntando, serve para consignado? Angélica, eu só não sei para que dívida que não serve. Eu posso te falar, não serve para dívida de PJ. Eu não ajudo gente que tem empresa. Mas de resto, até hoje não passou uma dívida que eu falasse assim, não tem solução para essa dívida. Por quê? A não ser que você esteja morta. Aí se você tá morta, aí normalmente o advogado vai resolver isso lá no inventário. Mas não é, se você estiver morta, aí não tem muito o que fazer. Aí não tem como muito o que fazer assim, porque você já não vai estar mais aqui. Mas se você tá viva e tem alguma dívida, tem alguma coisa que possa fazer com ela. Agora vamos seguir um pouco mais, eu queria dar um exercício para vocês, tá? Todos os dias, gente, eu tô aqui ao vivo, sabe? Todos os dias. E Dágio, o que você aprendeu estando aqui na internet todos os dias? E por que eu tô aqui todos os dias? Eu tô aqui todos os dias porque eu entendo que eu estar aqui
é um lembrete para vocês, sabe? A Haddad vai estar aqui, todo dia, falando que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Até quando você vai continuar não fazendo nada com a sua vida? E o que eu vejo as pessoas fazendo aqui e errando muito é não fazendo nada. O Guilherme me mandou uma mensagem no direct hoje, ele falou assim, então, doutora da GL, eu acho que isso aí que você fala não é para mim. Sabe por quê? Eu recebo todo mês, aí eu uso um cartão para pagar o outro cartão, depois eu uso outro cartão para pagar o cartão. Então, as minhas contas estão todas em dia. Que vidão, hein, Guilherme? Que vidão. Um vidão. Receber, pagar o cartão, com o outro cartão, não sobrar nada. É essa vida que você quer para você? Então, assim, eu entendo você ter dúvida se eu ajudo pessoas que estão com as contas em dia. E eu respondo, ajudo também, porque é tudo conta, né? Então, entenda algo. Se você não tá vivendo a vida que você quer viver, se você rala pra caramba, se você rala pra caramba e seu dinheiro não dá pra nada, tem problema aí. Precisa resolver. Vai continuar não fazendo nada? Eu vejo muita gente não fazendo nada. A querida que perguntou se as coisas que eu ensino é pra pessoa jurídica, não é. Eu até ia falar isso aqui na live e acabei esquecendo. Não é. Nada do que eu faço aqui é para pessoa jurídica. Sabe por quê? Uma pessoa jurídica é constituída de um CPF. Então, primeiro, tem que resolver o sócio, porque se a empresa tem dívida, em geral, é por má gestão dos sócios. Pode até ser que tenha pandemia, mercado, crise, mas eu tenho uma empresa e tá indo bem, obrigada. Então, eu sempre falo, normalmente, um problema de dívida com empresa, de PJ, começa a resolver a vida do CPF, do sócio, começa a se educar financeiramente, basicamente o problema da PJ se resolve no meio do caminho também. Mas não, nada do que eu falo aqui é para PJ, eu ajudo pessoas que têm o CPF aqui. Vamos lá, agora vamos seguir um pouquinho mais. O que você precisa fazer a partir de agora, né? Você precisa olhar para a tua vida, e eu quero te dar esse exercício aqui agora, tá? Para você entender o que você precisa fazer hoje como exercício. Como eu falei, né, quando você olha para o milagre que você tem que encarar para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, ele tem 3 etapas: clareza, preparação e negociação. Quando eu estava na situação de endividamento, eu tive acesso a uma coisa que eu não tinha tido antes, que era mais ou menos fazer um mapinha da minha vida. Era olhar para a minha vida e falar assim, cara, como é que tá a minha saúde? Como é que tá os meus relacionamentos? Seja amoroso, com a família. Como é que tá a minha relação com Deus, que chama de espiritualidade? Como é que tá a minha relação com dinheiro? Como eu ganho dinheiro, como eu gasto dinheiro? Aí eu olhei para esse mapinha. São 4 áreas, tá? Se vocês puderem fazer esse desenho aí, é muito bom. Você faz uma cruz assim, ó, uma cruz e coloca em cada lugar assim: relacionamento, saúde, espiritualidade, vida financeira. Pode colocar vida financeira, que é dinheiro. Aí, beleza. O que eu faço com esse desenho? Eu olho para ele e falo assim, qual dessas 4 coisas da minha vida, que todo mundo que respira e anda na vida tem, todo mundo se relaciona, todo mundo tem um corpo físico, uma saúde, todo mundo acredita ou não acredita em alguma coisa maior, um Deus, vamos dizer assim, e todo mundo lida com dinheiro, porque aqui no Brasil, se eu não me engano, é o capitalismo que rege aqui, ou seja, precisa usar dinheiro. Olha para os 4 áreas da tua vida, para as 4 áreas da tua vida, e faz a seguinte pergunta. Eu queria que vocês anotassem essa pergunta. Qual dessas 4 coisas da minha vida, que se eu parar tudo e olhar para ela e resolver o problema, vai melhorar todas as outras? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz e eu vou repetir. Qual dessas 4 áreas da minha vida, que se eu olhar para elas e resolver, vai impactar em todas as outras? Se eu resolver meu problema com dinheiro, minha saúde vai estar melhor? Eu falei, vai, porque eu vou poder fazer academia, porque eu vou poder pagar uma terapia, porque eu vou poder comer melhor, porque eu estava comendo mal, porque eu não tinha dinheiro para fazer mercado, eu cortava carne todo mês, não comprava carne, comprava frango, aquele que vem de pedacinho, um franguinho no almoço, um franguinho na janta, com 10 quilos acima do peso, comendo arroz, feijão e carne, porque era o que tinha e me mantinha viva. Beleza. Peraí, dinheiro resolve. Cara, se eu resolver o dinheiro, minha relação com a minha família melhora? Por quê? Eu nem falava mais com a minha família. Eu preferia a morte do que minha família soubesse que eu tinha dívida. Então, eu mantinha distância deles para eles não saberem do meu problema financeiro.
Eu não falava para as minhas amigas mais próximas que eu tinha problema financeiro, então eu nem saía mais com elas. Nem para canto nenhum, porque eu não tinha dinheiro para sair com elas. Quando eu namorava, meus namorados nunca sabiam que eu tinha problema financeiro. Eu falava, não posso, vou ficar em casa, não, porque eu não tinha dinheiro. Então, peraí, se eu melhorar, isso vai melhorar. O que ter problema financeiro ocasionou na minha relação com Deus? Eu falava, Deus o escambau. Deus não existe. Se Deus existisse, ele não deixava eu passar por isso. Então, quando eu olhei para minha vida, eu falei assim, cara, realmente, se eu mexer na minha vida financeira, as outras coisas acho que vão resolver. E aí eu falei assim, que simples isso, eu achei até simples. Eu falei, então tá. Então, eu esqueço um pouco o resto e foco aqui em resolver meu problema financeiro. Foi assim que eu comecei o meu caminho para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Só que eu não tinha live, não tinha educador financeiro, não tinha semana mais dinheiro, zero dívida. Aí eu me fudi, mas resolvi. Levou mais tempo. Demorei 4 vezes mais tempo para resolver um problema que eu poderia ter resolvido em 6 meses. E eu tô aqui exatamente para te dizer que tem um caminho 10 vezes mais rápido, que para Bia, nas minhas contas, vai ser 5, 6 meses. No máximo, se não resolver agora. Ela tá comigo tem 5 meses. Poxa, quando eu olho pra Bia e falo, bichinha devia 3 vezes mais do que eu e resolveu 10 vezes mais rápido do que eu. O que eu levei 4 anos pra resolver, tomando remédio de tarja preta, fudendo o meu psicológico, a Bia tá resolvendo em 4 meses. Então eu não tirei da minha cabeça que é possível. Todo mundo vai resolver em 4 meses? Não, existem casos e casos. Existem situações e situações, mas se você me perguntar quanto tempo leva, em média, 1 ano a 2 anos. 1 ano é o tempo médio. Marta conseguiu em 9 meses, Silvana conseguiu em 6, Adriana conseguiu em 1 ano e 7 meses. Cada pessoa é um caso. Eu não vou aqui dizer para você que tem uma fórmula mágica. Não tem. Tem caminho. Clareza, preparação e negociação. São 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. O que você precisa fazer agora? Tomar uma decisão. A vida é uma decisão. Todo dia. Todo dia. Todo dia você tem que tomar decisão. Você decide se você vai tomar café da manhã ou não. Você decide se você vai com o cabelo preso, com o cabelo solto. Você decide se vai com esse brinco ou se vai com o outro. Você decide se você vai de carro ou se você vai de metrô. Todo dia você toma uma decisão. Todo dia. A decisão que eu te convoco a tomar hoje, o que você quer de sua vida? Você quer olhar para suas 4 áreas da vida, olhar para tua vida financeira e falar, não é possível que esse caramba que eu tô vivendo é a vida que eu quero viver. Vou resolver. Dade, como é que eu faço? Começa por decidir resolver hoje, olhar para tuas áreas da vida e falar, velho, tá pegando fogo aqui na vida financeira, vou resolver essa parada. Vai levar um tempo, a Dade falou que para algumas pessoas leva 1 ano, para outras levam 6, para outras levam 1 ano e meio, que cada caso é um caso, mas ela falou que ela tem um caminho para as pessoas se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu tô aqui para ajudar vocês a se comprometerem, a tomar uma decisão. Quem aí, assim como a Patrícia, tá decidido a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Você tá pronto? Coloca aí. Eu decido começar. Escreve aí. Escreve desse jeito. Eu decido começar. Você vai ter que saber que você vai fazer parte de qual grupo. Então, esse que é o milagre que a Dage traz aqui. Todo santo dia. Clareza, preparação e negociação. E perceba que aqui, nessa live, tem gente que não vai começar. E tá tudo bem. Isso é a vida como ela é. É você decidir de qual grupo que você quer fazer parte. Se você quer fazer parte desse grupo aqui, das pessoas que decidem começar, escreve, eu decido começar. Isso não é para gerar engajamento, não. Se fosse para gerar engajamento, eu ficava falando para vocês assim, aperta o coração, faz, não sei, não quer não. Aperta o coração se quiser apertar, compartilha se quiser compartilhar, se você sabe que tem alguém precisando saber disso aqui, que tá sofrendo pra caramba com dívida. Agora, isso aqui é sobre você. Se eu realmente me importasse com o coração e compartilha a live, eu fazia isso no começo, fazia isso. Não tô preocupado com isso, não. Tô preocupado com isso, não. Tô preocupado com você. Na verdade, eu não tô preocupada, eu tô ocupada em te dizer que você precisa decidir olhar para esse milagre e entender que não tem milagre. Tem método, caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Aí a galera me chama de braba, normalmente, né? Eu ia ser muito mais amada se eu falasse para as pessoas, aperta o coração. Por quê? Porque eu sou meio braba mesmo, sabe por quê? Na minha vida, cara, eu nunca conquistei nada na minha vida com gente passando mão na minha cabeça. Eu tive que ter pessoas que olharam pra mim e falaram, a vida é assim. Você quer assim? Faz assim. Não quer? Vai embora. Eu tava contando muito pros meus sócios com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade.
Eu fui para a faculdade, nem sei se o professor Círio tá vivo ainda, né? Fui para a faculdade com 17 anos, uma menina ainda, né? Tinha acabado de começar a trabalhar ali numa empresa, trabalhava o dia inteiro. Aí eu cheguei pro professor e falei assim, professor, eu pego um ônibus e eu chego muito tarde. Será que tem como terminar a aula um pouquinho mais cedo? Eu fico imaginando o que passou na cabeça desse professor. Aí ele olhou para mim e falou assim, ô Dagiele, vou falar a real para você. Você quer ser uma contadora? Você quer se formar numa universidade federal? Você dê seus pulos para você ir embora. Eu não quero saber se você vai de ônibus, se você vai de táxi, se você vai a pé. Eu vou dar minha aula de contabilidade geral até 11 horas. Se você não quiser ficar até o final, a porta da rua é serventia da casa, pode ir embora. E aí eu lembro que eu fiquei com muita raiva dele, e durante toda a aula dele, toda santa aula que eu ia dele, que eu voltava no escuro, com medo, porque realmente o ônibus não chegava no terminal de Várzea Grande aqui, perdi ônibus uma vez, tive que vir andando do terminal até o Ipase, e toda vez eu falava assim, cara, eu vou ser a melhor aluna dessa matéria que é contabilidade geral. E eu lembro que eu fiz, e aquilo me deu uma lição na minha vida, de que o mundo não vai se moldar às minhas necessidades, que sou eu que vou ter que me ficar pronta para encarar o que vai vir pela frente. O sistema financeiro não vai mudar a lei para te beneficiar. Não vejo isso acontecendo. Nunca vi e não acredito que vai acontecer. Os advogados aí que acreditam, me desculpa, mas eu não tenho fé no sistema, não. Eu não tenho fé. Por isso que eu lido na via administrativa, porque eu não tenho muita fé, não, na via de que os bancos vão mudar e que o sistema vai mudar, não tenho. Os bancos vão continuar cobrando juro, as leis que saem acabam mais beneficiando eles do que qualquer outra pessoa, e você não precisa de que ninguém faça nada. É você que vai ter que se adaptar ao sistema. Como é que se adapta ao sistema? Conseguindo uma negociação que você consiga pagar por mês por um valor justo, que você vai descobrir através da clareza, se preparando para usar as leis decentes que existem a seu favor. E aí você vai usar isso através da preparação, vai fazer negociação. Caminho de negociação não é rápido, não é em 2 palitos, é um caminho, não é fácil, mas é possível desde que você tenha se preparado, que você entenda do sistema financeiro. Então, é isso. É você decidir de qual grupo você vai fazer parte. De quem vai decidir fazer diferente ou de quem vai continuar na vibe de não é para mim, sem dar um voto de confiança para a própria vida, para a própria liberdade, de que meu caso é muito complicado, de que só um milagre para resolver. Então, essa live aqui, ela foi feita porque se você olhar nos meus anúncios, o que mais tem embaixo, assim, é só um milagre, só um milagre, só um milagre. Só que também tem muita gente que fala, eu quero. E é você que diz que eu quero, que eu tô aqui para dizer que não é milagre, é método, são 3 pilares. Vamos lá, vou ouvir se vocês têm alguma pergunta para mim. Caraca, tem uma coisa forte aqui. A Elisângela Peloso falou que meu testemunho com você é vergonhoso. Sabe por quê? Te sigo desde 2020 e achava que eu ia conseguir sozinha e só me endividei. Agora chega. Zinha, eu preciso pagar minha fatura? Olha, Zinha, eu não vou te dizer que você precisa ou não pagar a sua fatura, porque eu não conheço o seu caso. Seria responsabilidade minha te dizer, paga a fatura, não paga a fatura. O que eu recomendo é, se você não tem dinheiro para pagar toda a fatura do cartão, assista a minha live, tá? Procura aqui no meu Instagram, no meu YouTube, né? O que fazer com a fatura do cartão de crédito, né? O que fazer para se livrar do juro do cartão de crédito se você não tem todo o valor da fatura. Vai te ajudar, tá? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo, gente!